Olá, muito boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro diz na Cúpula do Clima que o Brasil vai antecipar em 10 anos a meta de ser neutro nas emissões de carbono. Bolsonaro falou em eliminar o desmatamento ilegal até 2030, mas quer ajuda financeira dos países mais poluentes. E você vai ver também. Com o início da vacinação contra a Covid, cai o número de mortes de idosos por síndrome respiratória grave no Rio de Janeiro. Depois de 47 dias, Belo Horizonte reabre as lojas de rua, shoppings, restaurantes, academias e salões de beleza. O Supremo Tribunal Federal decide enviar os processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula para a Justiça do Distrito Federal. Irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, é preso no interior de São Paulo por porte ilegal de armas. Uma empresa do Recife é investigada pela polícia do Rio de Janeiro por negociar falsos contratos de venda de vacinas da Oxford AstraZeneca. Pelo menos 20 prefeituras foram procuradas pelos estelionatários. Em operação conjunta, as polícias Civil e Rodoviária Federal de Pernambuco cumpriram 4 dos 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Entre os endereços, 2 residências e 2 escritórios da empresa Monserrat Consultoria, que fica na zona norte do Recife. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apurou que a Monserrat Consultoria apresentou falsos contratos a pelo menos 20 prefeituras, no Rio de Janeiro e em Rondônia. A empresa pernambucana afirmava intermediar com uma empresa americana a venda de $500 milhão de doses da vacina da Oxford AstraZeneca no valor de $7,90. A operação foi antecipada pela polícia para evitar que a fraude fosse cometida e o dinheiro gasto pelas prefeituras. Nós tivemos que acelerar essa investigação para evitar que municípios efetuassem o pagamento. Se esse dinheiro ele fosse remetido para o exterior nessa forma, ou remessa ou carta de crédito, seria muito difícil repatriar esses valores e devolver à população local. A polícia afirma que até agora não há indício da participação de nenhuma prefeitura. Segundo as investigações, elas são vítimas do esquema. Até agora, ninguém foi preso. Todo esse material vai ser apreendido, foi para o Rio de Janeiro, vai ser analisado lá e se tiver alguma denúncia, a Polícia Civil daqui vai investigar e realizar as prisões que forem necessárias. A AstraZeneca informou que todas as doses da vacina contra a Covid-19 que produz estão destinadas a consórcios internacionais como o COVAX Facility e a contratos com países e que não há doses remanescentes para serem comercializadas com estados, municípios ou entidades privadas. As atividades não essenciais foram retomadas hoje em Belo Horizonte. A reabertura foi possível devido à queda na transmissão da Covid-19 e à redução da ocupação de leitos de UTI, que está em 83%. A capital mineira ficou 47 dias com lojas de rua, shoppings, restaurantes, academias e salões de beleza fechados. Hoje, comerciantes e clientes comemoraram a reabertura. Dá uma sensação de alívio, né? E de que a economia pode dar alguma engrenada, né? Bem melhor, mas a gente tem que se prevenir, né? Porque se não prevenir, a doença está aí. Na porta de um dos maiores shoppings da cidade, fila para entrar. Do lado de dentro, o movimento foi discreto. Estamos trabalhando com toda a segurança possível para o nosso consumidor, né? Então temos vários pontos de álcool gel, existe uma limitação de público no empreendimento. Mesmo com as limitações, os vendedores apostam num bom faturamento nas próximas semanas. Ainda bem que abriu antes do Dia das Mães, né? Que é uma data muito importante para a gente do comércio, assim, é nosso segundo Natal. Então a gente está com expectativa bem alta de muitas vendas para esse mês. Nessa primeira fase da flexibilização aqui em Belo Horizonte, cinemas, teatros, museus e clubes sociais continuam fechados. Já os bares e restaurantes têm horário restrito de funcionamento, de 11 da manhã às 4 da tarde. Desde que não hajam aglomerações, eu não vejo problema e me sinto feliz de poder sentar, almoçar ao ar livre. Além da limitação de horário, os restaurantes não poderão abrir aos domingos. O atendimento presencial só foi autorizado de segunda a sábado. Ao nosso ver, não faz sentido algum proibir aos domingos. Por que proibiu aos domingos, não proibiu o dia de quarta-feira? Muito pelo contrário, deveria era estender. A partir do momento que você estende o horário de atendimento, você diminui a aglomeração. A venda de bebidas alcoólicas também tem restrições, só até às 4 da tarde.
João aproveitou bem o almoço de hoje. É bem relaxante, bom, gosto. Tava com saudade de sentar e tomar uma, tranquilo. E olha que boa notícia. Depois do início da vacinação contra a Covid, o número de internações e mortes de idosos por síndrome respiratória caiu no Rio de Janeiro. O sambista Nelson Sargento, de 96 anos, já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. O idoso não teve nenhuma reação e, mesmo imunizado, continua se cuidando. Estou bem em casa, trabalhando. Quem também já foi vacinado é seu Edivergenes. O radialista de 86 anos, que vive no Retiro dos Artistas, agora se sente mais seguro. Foi uma coisa assim que nos trouxe um conforto. E vida que segue, minha gente. 3 meses após o início da vacinação contra a Covid-19, a campanha já mostra resultados. De acordo com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, o estado do Rio de Janeiro registrou queda de 33% nas internações e 22% nas mortes de idosos com mais de 80 anos com síndrome respiratória aguda grave. A redução foi ainda maior entre os idosos acima de 90 anos. A pesquisa constatou que entre janeiro e março houve queda de 49% nas internações e de 44% nos óbitos. Isso muito provavelmente está relacionado ao processo de vacinação. Na medida que a gente vai ampliando a vacinação, a tendência é a gente reduzir esse número de casos graves, consequentemente internações e óbitos nessa faixa etária. A expectativa é que os indicativos melhorem ainda mais com o término da vacinação do grupo acima de 60 anos até o fim desta semana na capital fluminense. Até o momento, quase 90% desta faixa etária já recebeu a primeira dose do imunizante no município do Rio. A preocupação agora é com o aumento do número de jovens internados com o novo coronavírus. Uma rede que administra 5 hospitais privados na capital constatou que entre janeiro e março, o percentual de UTIs ocupadas por jovens entre 18 e 44 anos aumentou de 5,3% para 14,7%. A expectativa, então, agora, na medida que a vacinação vai ampliando, é que a gente consiga visualizar essa mesma queda em faixas etárias menores. Tomem a vacina. A vacinação contra a Covid-19 no interior do Amazonas entra na fase mais desafiante: chegar às áreas mais remotas, onde vivem ribeirinhos e comunidades tradicionais. O Amazonas está na fase 4 da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ela é considerada mais complexa por conta da inclusão de comunidades tradicionais e ribeirinhas que vivem em áreas remotas. Dos 62 municípios do interior, 20 se destacam com os maiores índices de cobertura vacinal em relação ao total de doses enviadas e aplicadas. Na avaliação do diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, os desafios logísticos do interior afetaram os números da imunização. Mesmo assim, a FVS já deu início a uma série de visitas que vão providenciar apoio aos municípios. É um esforço coletivo para que a gente possa apoiar os municípios aí nessa fase da campanha de vacinação aqui no estado do Amazonas. O município de Manacapuru também começou a ser acompanhado e deu início nesta terça-feira a aplicação da segunda dose da Coronavac aos idosos. Do total de doses recebidas, foram aplicadas 54,9% da primeira e 9,8% da segunda. A estimativa é que a gente atinja o público-alvo da segunda dose. É importante que a população entenda, tanto os idosos como aqueles que cuidam de pessoas idosas e que levam essas pessoas para tomar a vacina, que é importante tomar a segunda dose. O governo do estado cedeu mais 30 profissionais da saúde para compor a equipe de vacinação. A ideia é acelerar ao máximo a aplicação das doses. Ao todo já foram 46 profissionais da saúde cedidos para o trabalho desde o início do ano. Com isso, a cobertura vacinal na capital também aumentou. Esta semana, além das pessoas de 35 a 54 anos com comorbidades, diabéticos, obesos, cardiopatas e idosos retornam aos postos para tomar a segunda dose da vacina. Foi a maior felicidade da minha vida, porque é a segunda dose já, né? E mesmo fora do grupo de risco, a contaminação de crianças pela Covid-19 preocupa o estado do Pará. No país, desde o início da pandemia, quase 800 já morreram vítimas da doença.
A Tatiane ficou desesperada quando o filho de 9 anos adoeceu com os sintomas da Covid. O teste confirmou a suspeita. Quando o pai dele deu positivo, aí bateu o desespero, né? Eu fiquei muito ansiosa. Aí eu levei ele para fazer o teste para já comprovar aquilo que a gente já sabia, né? Que ele estava. Foi assim, uma semana assim, bem complicada para mim, para todo mundo em casa, porque a gente imagina assim sempre o pior. Mas graças a Deus meu filho hoje em dia está bem. De acordo com dados do DataSUS, do início da pandemia até a metade do mês de março, mais de 12 mil crianças de 0 a 12 anos foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o país e quase 800 morreram com a doença. As informações do SUS também revelam que desde o início da pandemia, aqui no estado do Pará, já foram 800 crianças internadas pela Covid e 66 mortes. As vítimas mais jovens foram 2 bebês recém-nascidos no interior do estado e um com menos de 1 ano aqui na capital, Belém, que morreu no último dia 26 de março. A gente tem um grupo de risco, que são aquelas crianças que vão ter um desfecho mais desfavorável, né? São aquelas crianças que vão dar entrada no hospital, internação prolongada, às vezes internação até em centro de terapia intensiva. E quem são essas crianças? São aquelas crianças que têm a idade inferior a 1 ano, tá? Essa faixa etária, principalmente os pequenos lactentes, crianças com uma imunidade comprometida, seja ela por uma doença da imunidade, quando o organismo por si só ele já não tem uma imunidade adequada, ou quando essa imunidade ela está reduzida por alguma medicação. No total, o estado do Pará tem quase 422 mil infectados e mais de 10.600 mortos pela Covid-19. A média de ocupação dos leitos na rede pública é de 80%. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou em uma rede social que os motoristas de ônibus e fiscais serão integrados aos grupos prioritários para vacinação. Paes escreveu que a notícia será anunciada oficialmente amanhã. A partir da semana que vem, o município do Rio começa a vacinar pessoas com menos de 60 anos, com comorbidades, deficiência, profissionais da saúde, educação, limpeza urbana e segurança. E com a pandemia, basta um espirro ou uma sensação de mal-estar para causar aquele medo de ter Covid-19. E aí a confusão aumenta, porque nessa época do ano surgem aqueles casos de gripes, de resfriados comuns, são comuns nessa época do ano, né? Pois é, Mauro. E olha só, como é que a gente faz, então, para diferenciar as doenças aí com sintomas tão parecidos? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Tempo seco, aumento da poluição no ar e quedas bruscas de temperatura, o outono é a combinação perfeita para manifestações de vírus que causam as doenças respiratórias. A Vânia passou por um susto. No momento mais crítico da pandemia, achou que tivesse se infectado pelo novo coronavírus. Eu tive uma gripe muito forte, seguida de febre e um pouco de dor no corpo. Aí fiz uma consulta com a minha médica, que achou viável que eu fizesse o teste do Covid, e eu realizei o teste do cotonete. Em um dia saiu o resultado e, graças a Deus, deu negativo. Mas como diferenciar as doenças respiratórias com sintomas tão parecidos? Gripe, resfriado e Covid-19 têm sintomas tão parecidos que confundem até mesmo os médicos. Por isso, o ideal é que o paciente seja submetido a exames. Quem tem gripe, por exemplo, sente dores pelo corpo, tosse seca e até febre moderada. Quem fica resfriado tem sintomas bem semelhantes aos da gripe, só que são mais leves. A Covid-19 progride mais lentamente, por isso a tosse seca e a febre alta geralmente pioram no 8º dia. A recomendação dos médicos é que, ao apresentar sintomas mais leves, o paciente fique em repouso, consuma alimentos ricos em vitamina C, que reforçam a imunidade, beba bastante água e busque manter o isolamento das outras pessoas da família. Além disso, a vacina da gripe ajuda a evitar essa confusão de sintomas. O principal meio é a vacinação. A vacinação do Covid, tão logo quanto seja possível, e sempre, todo ano, vacinar com a vacina da gripe, de preferência a tetravalente, que a cobertura é maior. Lembrando que essa vacinação deve ser anual. A Daniela tem asma.
Com a chegada do outono e o risco de contágio pelo novo coronavírus, ela redobrou os cuidados com a saúde. Eu providenciei para mim o nebulizador que eu fico em casa, que realmente é o último caso. Eu tenho 2 bombinhas, eu tomo remédios controlados e o nebulizador está ali para só realmente quando a coisa fica feia. Os advogados de Monique Medeiros, mãe do menino Henry, esperam que ela seja ouvida novamente pela polícia. Segundo eles, Monique suspeita que Dr. Jairinho dava remédios para ela dormir. Segundo o jornal O Dia, os novos advogados de Monique Medeiros, mãe de Henry, contaram para a polícia o teor do novo depoimento que ela pretende dar se for ouvida pela segunda vez. Monique afirmou que tomava medicamentos para dormir diluídos em bebidas, dados pelo namorado, o vereador Dr. Jairinho, sem que ela soubesse. Contou também que era agredida constantemente por ele e que foi pressionada por Jairinho a relatar uma dinâmica da noite da morte do menino diferente do que realmente aconteceu. Os advogados disseram também que Monique contou que, ao contrário do que disse no depoimento, não foi ela quem encontrou Henry caído no chão. A mãe da criança agora afirma que adormeceu e, quando acordou, encontrou Jairinho ao lado de Henry. O vereador teria dito que já havia encontrado o menino assim, passando mal. Monique contou ainda que até pouco tempo acreditava que Henry havia realmente sofrido um acidente, mas mudou de ideia quando soube de outros relatos de agressões de Jairinho a filhos de ex-namoradas. O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores também acompanha o caso e já recebeu os autos do inquérito para analisar a situação de Dr. Jairinho. Os integrantes da comissão receberam um prazo de 48 horas para estudar os documentos. Na segunda-feira, eles voltam a se reunir e devem decidir sobre uma representação contra o parlamentar. A comissão conta com 7 vereadores e 2 suplentes e é presidida pelo vereador Alexandre Esquerdo, do DEM. Cada um deles poderá emitir um parecer sobre a denúncia. Se for aprovada, a representação será encaminhada para a mesa diretora, que analisa os requisitos formais. A perda do mandato é decidida em votação aberta no plenário e são necessários os votos de 2/3 dos vereadores. Existe muita base, muita prova realmente contra o vereador Jairinho. A tendência é que haja uma representação do Conselho de Ética de forma unânime, deixar aqui muito bem claro, de forma unânime contra o vereador Jairinho. A Polícia Civil de Sorocaba apreendeu hoje 13 toneladas de maconha em Mojimirim, no interior de São Paulo. A droga foi encontrada num sítio, dentro de um caminhão, no meio de uma carga de farelo de soja. 4 pessoas que estavam no imóvel foram presas. A carga foi apreendida durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Mogi Guaçu e Mojimirim. O irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi preso hoje em Jundiaí. Douglas René Witzel, que é sargento da Polícia Militar, foi um dos alvos na Operação Rebote, que investiga a atuação de líderes do PCC no interior de São Paulo. Douglas foi preso por porte ilegal de arma depois que agentes encontraram na casa dele um revólver calibre 38 com a numeração raspada. O irmão do governador afastado Wilson Witzel será encaminhado para o presídio militar Romão Gomes. Em Curitiba, no Paraná, um homem tentou assaltar uma padaria e acabou sendo agredido por funcionárias com um rolo de macarrão. Um homem armado com uma faca tentou assaltar uma padaria na capital paranaense, mas acabou sendo agredido e retirado por funcionárias. Nas imagens, é possível ver o assaltante entrando no estabelecimento. Após dar voz de assalto, ele vai em direção a 2 mulheres que resistem à ação e tentam se defender. Em segundos, uma terceira mulher aparece, em posse de um rolo de macarrão e parte para cima do homem. Outra funcionária chega a pegar um rodo para ajudar a colega de trabalho. O assaltante então pega uma bicicleta e, após luta corporal, foge sem levar nada. Ainda deixa no local a faca utilizada no crime. De acordo com a polícia, as mulheres são mãe e filhas e não se feriram. O homem foi contido por populares até a chegada da polícia. Devido aos ferimentos, ele foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento e, na sequência, levado à delegacia. O presidente Jair Bolsonaro participou da cúpula de líderes sobre o clima e, durante o evento, ele prometeu eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir em 50% as emissões de carbono até 2050. Jair Bolsonaro foi um dos 40 líderes mundiais
que participaram do evento virtual organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No discurso, que durou 7 minutos e não foi acompanhado pelo anfitrião norte-americano, Bolsonaro prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e antecipou em 10 anos a previsão para o Brasil atingir a chamada neutralidade climática, que é quando um país deixa de emitir mais gás carbônico do que é capaz de absorver. Nesse sentido, determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos a sinalização anterior. Entre as medidas necessárias para tanto, destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, com a plena e pronta aplicação do nosso Código Florestal. Com isso, reduziremos em quase 50% nossas emissões até essa data. Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. As promessas de Bolsonaro se dão num momento em que o Brasil vem batendo recordes de desmatamento. Ainda assim, o presidente garantiu que irá dobrar o orçamento destinado à preservação do meio ambiente. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. A questão orçamentária é um dos desafios quando se fala em preservação do meio ambiente. Assim como outras áreas, órgãos de fiscalização ambiental vêm tendo os orçamentos reduzidos, o que prejudica operações de combate ao desmatamento, por exemplo. Diante deste cenário e da pressão internacional, o governo responde com cobranças para que outros países ajudem no financiamento da preservação dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia. O presidente afirmou ainda que é preciso ter justa remuneração pelos serviços prestados pelos biomas brasileiros ao mundo. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recurso e investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Da mesma forma, é preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta, como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vem sendo muito criticado por decisões que prejudicariam o combate ao desmatamento, passou todo o evento ao lado do presidente Bolsonaro. Após a reunião, ele confirmou a intenção de dobrar o orçamento para a preservação do meio ambiente, mas também sem falar em valores. Salles também reforçou a necessidade de financiamento internacional e disse que o Fundo da Amazônia pode ser retomado. O número preciso não é possível estabelecer agora, porque justamente nessa semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, o que é possível dizer é que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso. Há entendimentos nesse sentido, pode ser restabelecida se, ao final do ano de medição do ano de desmatamento, que é o PRODESG 2020, que se encerra a medição no dia 31 de julho, começo de agosto, se houver número final que mostre a tendência de queda desse desmatamento, abre-se a possibilidade de restabelecimento, mas essa é uma questão que remonta, obviamente, à posição dos doadores, sobretudo a Noruega. Com o isolamento social, muita gente evita sair de casa até para ir ao supermercado. E se o cliente não vem, o jeito é ir até ele. Muitos estabelecimentos precisaram inovar e, para isso, investiram em tecnologia. A entrega a domicílio foi a solução adotada para não perder as vendas. A Suelen já tinha o hábito de comprar online. Com a pandemia, essa prática se tornou ainda mais comum. Nem ao supermercado ela vai. Compra tudo pelo celular. Ainda mais por eu morar com os meus pais, que são do grupo de risco, a gente opta sempre pela opção mais prática e mais segura. E é por isso que muitas vezes, quando é para ser compras muito grandes ou só para repor, nós usamos os aplicativos de supermercados ou para compras. As compras por aplicativos cresceram desde o início da pandemia. Segundo estudo de uma startup de gestão de finanças, os gastos com as principais ferramentas de entrega de alimentos tiveram um aumento de 149% em 2020. Além das padarias, bares e restaurantes, os supermercados também aderiram à tecnologia.
Essa startup, além de lucrar, gera renda. Aqui tem todos os produtos de um supermercado, de itens de limpeza a hortifrutis. Quem faz a venda ao consumidor final é um empreendedor que cria uma loja online e ganha comissão sobre o que comercializa. A empresa atua apenas como distribuidora. O preço é de atacarejo, que é a mistura do atacado e o varejo sem a necessidade do vendedor. Aliado a isso, tem também o frete grátis. Nos últimos tempos, a gente que já vinha crescendo 40% ao mês em média, teve meses com mais que o dobro de tamanho de um mês para o outro. Então, é um crescimento importante. A Tamires é uma das empreendedoras. Com a pandemia, a esteticista ficou sem clientes. Foi então que descobriu uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa. Eu gostei também porque eu não precisei fazer investimento nenhum, né, que eu não podia fazer no começo. Então foi uma opção bem legal. E aí eu fiz um cadastro, recebi o link para ter um link do meu mercado, que as pessoas, que os meus amigos acessam através desse link. Eles entram, faz as compras, faz a forma de pagamento que eles desejam e chega na minha casa. Agora, ela separa os produtos, faz a higienização e entrega ao cliente. A mercadoria chega até ela por outro profissional, o transportador. Com as escolas fechadas, a Márcia deu um novo destino à van escolar e garante assim o sustento da família. Foi no momento que a gente mais precisava e, graças a Deus, a gente conseguiu essa porta aberta para a gente estar trabalhando. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país atingiu o número de 12.673.000 recuperados. 1.110.000 pessoas estão em acompanhamento e o total de mortes desde o início da pandemia passou de 383 mil. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que os processos do ex-presidente Lula sejam encaminhados para a Justiça Federal de Brasília. O STF também declarou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente em processos no âmbito da Operação Lava Jato. Depois de ser interrompido há uma semana, o julgamento foi retomado para decidir para onde os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seriam encaminhados, para a Justiça Federal em Brasília, para São Paulo ou se deveriam permanecer em Curitiba, no Paraná. O ministro Edson Fachin manteve o posicionamento para que a documentação fosse enviada para Brasília. Já Alexandre de Moraes entendeu que os casos não têm nenhuma relação com a Justiça da Capital Federal e defendeu que os autos deveriam ir para a Justiça de São Paulo. Todos eles não têm, a meu ver, nenhuma relação com o Distrito Federal. Assim como, a meu ver, não tinham relação com a 13ª Vara de Curitiba. Mas tem toda a relação com a Justiça Federal de São Paulo. 5 ministros acompanharam Fachin, formando maioria e decidindo que os processos devem ser remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal. Outros 2 ministros votaram pelo encaminhamento para a Justiça Federal de São Paulo e 3 votaram para que o caso ficasse com a Justiça do Paraná. A questão fica da seguinte forma: o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Logo após, os magistrados começaram a decidir se 14 recursos da defesa do ex-presidente Lula não precisariam ser julgados. Um deles analisa a decisão da 2ª turma do STF sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nas condenações do petista na Operação Lava Jato. O relator, ministro Edson Fachin, pediu a extinção dos votos na 2ª turma. Como efeito da definição da incompetência do juiz de primeiro grau, que acaba de ser decidida e proclamada aqui no Supremo Tribunal Federal, fica esvaziada a aferição
da imparcialidade subjetiva do magistrado investido de jurisdição. O julgamento foi interrompido agora há pouco, com placar de 7 votos a 2 a favor da decisão que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial nos processos envolvendo o ex-presidente Lula. A sessão sobre este caso deve ser retomada na próxima quarta-feira. E a capital paulista registrou hoje a tarde mais fria do ano. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a temperatura máxima foi de 19,4 graus. Agora vamos saber se esse frio continua e como vai ficar o tempo em todo o país com Igor Silveira. Olá, boa noite. A instabilidade se mantém na região norte e em boa parte do nordeste. Em toda essa área que está em amarelo, o sol aparece, só que ainda chove em pontos isolados. No sul, chove, só que de forma fraca e isolada no litoral do Paraná e de Santa Catarina. No restante da região, o sol aparece e não deve chover. E a atuação do ciclone subtropical tem provocado ventos fortes e deixado o mar agitado e impróprio para navegação e banhistas nas praias do Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, a previsão é que as ondas em alto mar fiquem entre 2 e 3 metros de altura até a sexta-feira. O mesmo acontece no litoral de São Paulo, onde as ondas podem chegar aos 3 metros de altura. Fora isso, o tempo será claro e sem chuva em todo o sudeste. No Nordeste, ainda chove forte, no centro-norte do Maranhão, do Piauí e no litoral da Bahia, onde deve chover ainda essa madrugada e durante toda a manhã. Só à tarde é que essa chuva começa a perder força. Em Salvador, os termômetros registram 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E tem mais novidades chegando na tela da Rede TV. A nova atração Revolution promete alavancar e engajar a carreira de jovens mulheres do funk, do rap e do trap nas favelas. Então se prepara que eu vim pra jogar, só comecei pra poder provocar, no canto te vejo me observar. O universo feminino como protagonista de desafios, debates e histórias. O novo semanal de variedades Revolution vai tratar da pluralidade da mulher brasileira, buscando principalmente nas favelas histórias inspiradoras dos desafios do cotidiano feminino. O programa vai contar com a participação de mulheres de destaque no mundo artístico e digital. O projeto foi idealizado pela equipe Condzilla, do maior canal de músicas do YouTube na América Latina. Eu acho importante todas as mulheres assistirem o Revolution, porque é um programa que, além de empoderar as mulheres, vai trazer muita informação necessária e que nem sempre as mulheres, a maioria de favela, tem acesso. O programa estreia em breve na Rede TV. É um prazer bacana realizar isso com a Rede TV, porque é um projeto que nasce no ambiente digital, cria e impulsiona as pessoas, engaja elas no ambiente digital, mas migra para o ambiente de televisão aberta aqui pela Rede TV. Isso, obviamente, é super importante porque dá outra dimensão ao projeto, faz com que a voz dele fique ainda mais forte e nos posicione, de fato, como cabeça de chave para uma história de mudança, de influência, de força para as mulheres. Uma causa do empoderamento feminino, né, que é muito importante, evidente hoje no Brasil, mas mais do que isso, com conteúdo de relevância, qualidade, impacto, engajamento multiplataforma. E se você quiser ver esta ou outra matéria do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. É de graça. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. É só você acessar agora, está aí na sua tela, youtube.com/RedeTV. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente está de volta. Boa noite para você. Tchau, tchau.